Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nós vamos finalizar hoje o tema como declarar fundos imobiliários no imposto de renda. A gente está com a parte 2 da nossa videoaula. Nós aprendemos lá os conceitos, de como fazer a tributação na aula anterior e também como declarar tudo aquilo que nós tínhamos em carteira no dia 31/12 do ano fiscal que a gente está declarando. E agora a gente vai entrar na parte dos ganhos propriamente ditos, tá? Que é a declaração de rendimentos. Então vamos a ela. Bom, o que a gente vai ver aqui hoje? Basicamente, nós temos dois aprendizados aqui. Nós vamos aprender a declarar as nossas movimentações mensais, ou seja, a gente vai transportar agora aqui para o sistema do imposto de renda, pessoa física, tudo que a gente fez aí ao longo do ano, pagando os DARFs das operações que a gente efetuou de vendas dos fundos imobiliários, se elas aconteceram, é claro. E a gente vai aprender também a declarar todos os rendimentos isentos que foram recebidos aí durante todo aquele ano. Bora começar então, pessoal. Vamos lá já, tela a tela aqui para a gente fixar o conhecimento. A gente vai iniciar pelas vendas que foram realizadas aí ao longo do ano, que também são chamadas de movimentações mensais, beleza? Então vamos lá. No programa de imposto de renda pessoa física, nós vamos lá escolher a aba renda variável. Naquele menu que fica ali do lado esquerdo sempre, a gente escolhe renda variável e em seguida eu vou clicar na aba, na guia operações fundos de investimentos imobiliários. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Ó, eu vou clicar aqui, marca texto, ó, operações fundos de investimentos imobiliários. Em seguida, eu tenho acesso aqui a essa tela, tá bom? Eu tenho exatamente essa imagem que eu trouxe aqui para vocês que vocês possam visualizar. Em seguida, o que a gente vai fazer? Bom, uma coisa importante aqui para a gente entender dessa tela, gente. Todos os campos que vocês estão vendo aqui em cinza claro, eles são preenchidos automaticamente pelo sistema. Então, vocês vão ver que só os campos em branco que estão aqui na minoria é que a gente tem ali a responsabilidade de preencher, de fazer o input das informações. Então, o sistema, basicamente, ele faz todos os cálculos, A parte pesada mesmo é ele quem faz. Então, desde que vocês insiram corretamente as informações, é um trabalho muito tranquilo de ser feito. Vamos entender, então, o passo a passo aqui do que a gente tem que preencher. Primeiro passo, a gente vai aqui nesta coluna resultado líquido do mês. O que é isso? Nessa coluna resultado líquido do mês, eu vou informar o saldo mensal. Lembra assim, gente, que toda vez que a gente estiver falando de cálculos, a gente sempre vai considerar os custos de operação que a gente teve, tá? Para não ficar repetindo isso ao longo do tempo todo, mas toda vez que vocês vão fazer um cálculo para inserir no imposto de renda, não se esqueçam de considerar os custos da operação, tá bom? O que é isso? O que é esse saldo mensal? Vamos usar um exemplo prático aqui. Imagina que no mês de maio, que é o que a gente está usando aqui na tela para facilitar a visualização, imagina lá, olha, no mês de maio você tinha 100 cotas de um fundo imobiliário, você fez uma venda dessas 100 cotas e teve um lucro de R$400. São exemplos aleatórios, tá, pessoal? Só para a gente entender o conceito. E aí você tinha mais um outro fundo imobiliário, você vendeu também as 100 cotas desse fundo, só que nessa operação você teve um prejuízo de R$650. Não vou nem perguntar por que é que você vendeu no prejuízo, mas ok, é só para fins didáticos. Como é que ficou então o seu resultado líquido nesse mês? Como é que ficou o saldo? Você teve 400 de lucro menos 650 de prejuízo nas duas operações feitas, ou seja, o seu resultado líquido do mês foi um prejuízo de R$250. É isso que nós colocamos aqui, olha, no mês de maio, tá bom? Um prejuízo de R$250. Continuando. O próximo campo em branco que a gente vai preencher é aqui
imposto retido no mês, ó, saldo de imposto retido no mês. Desculpa, pessoal. Apagando aqui, ó. Cliquei na coluna errada, ó, imposto retido no mês, que é o campo em branco. Lembra que em cinza o próprio sistema preenche. O que eu coloco aqui? É aquele famoso dedo duro que a gente já aprendeu sobre ele lá quando a gente aprendeu como declarar as ações. Então, para cada tipo de ativo tem um percentual. No caso dos fundos imobiliários, o imposto de renda retido na fonte é de 0,005% do valor total vendido. Aqui está em negrito, bem destacado, porque isso gera confusão. Como geralmente o imposto de renda é tributado sempre sobre o lucro das operações, às vezes o pessoal confunde o dedo duro fazendo o cálculo em cima do lucro. Não, gente, o dedo duro aqui ele vai ser calculado sobre o valor total vendido. Então vamos para um exemplo prático aqui. Vamos supor que você vendeu R$5.000 lá em fundos imobiliários. E aí o imposto de renda retido na fonte ele vai ser de 0,005% sobre esse total de R$5.000 que você vendeu, independente de quanto foi o seu lucro nessa operação, tá bom? Só para ficar bem claro que o dedo duro é sobre o valor total vendido. E a última informação necessária fica no campo aqui imposto pago. Então são só essas 3 colunas que vocês precisam ter a atenção aí de preenchimento, tá bom? Imposto pago, que é referente ao DARF que você emitiu e fez o pagamento daquele mês lá na Receita. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, por enquanto, como a gente declarou que no mês de maio aqui a gente teve um prejuízo, né, de 250, o que vai acontecer? Óbvio que eu não tive imposto a pagar, porque é só sobre o lucro. Então, a única coisa que vai acontecer aqui é que eu vou carregar o saldo negativo para os meses seguintes. Então, eu não preencho nada aqui na coluna imposto pago e vou dando sequência aí no preenchimento dos meses seguintes. A gente já vai entender um pouquinho mais aí na próxima tela. Bom, vamos continuar nesse mesmo exemplo. Então, eu fechei o mês de maio com um saldo líquido, um resultado ali de 250 de prejuízo. Vamos imaginar, então, que no mês seguinte, né, junho, vocês fizeram lá as operações e aí você teve um resultado líquido de R$1.000. Como é que fica, então? Aqui tem um exemplo na tela. Então, olha, em maio a gente teve 250 de... Deixa eu pegar aqui o marcador novamente, ó. Em maio a gente teve aqui, ó, 250 de prejuízo. Em junho a gente teve 1.000 de lucro. Ele vai preenchendo aqui automaticamente, ó, nos campos cinza. Ó, ele já faz todos os cálculos, já coloca a alíquota de 20%, já coloca o imposto devido. Ele já faz todos os cálculos automaticamente no campo cinza. A gente preencheu aqui corretamente o campo branco com o imposto retido no mês, conforme a gente já viu no slide anterior. E o que vai acontecer? Se vocês fizeram no decorrer do ano o processo de maneira correta, os cálculos, a emissão, o pagamento de DARF, tudo direitinho, aqui vocês vão perceber que o imposto a pagar e o imposto pago, eles vão coincidir, eles vão estar iguais. Se houver alguma divergência, é já um ponto de atenção, ou a gente fez algo errado aqui na inserção das informações, ou no decorrer do ano você fez algum cálculo e algum pagamento indevido, incorreto, tá bom? Então, se você foi lá seguindo tudo direitinho, aqui você já consegue uma confirmação, porque estes dois valores aqui, olha, imposto a pagar e imposto pago, eles estão coincidindo, estão corretos. Combinado? Agora a gente vai ver como declarar os proventos, que são os aluguéis. A gente vai entender um pouquinho aqui também o passo a passo. Lá no menu do lado esquerdo, dessa vez a gente vai escolher rendimentos isentos e não tributáveis, conforme está sinalizado aqui para vocês. Vamos clicar em novo, da mesma forma como a gente fez lá com bens e direitos, o processo é muito similar, aqui no canto inferior direito. Nós vamos ter aqui, chegar então à tela onde a gente vai efetivamente colocar as informações.
No campo código, vocês escolhem a opção 26, outros. CNPJ e nome da fonte pagadora, vocês vão colocar da mesma forma que receberam no informe de rendimentos de vocês. No campo descrição, eu estou deixando aqui conforme o exemplo que vocês vão preencher. Já está ali, ó. Então, X reais em proventos recebidos do fundo imobiliário XYZ, vocês vão colocar o ticker, o código, basta, é suficiente. No campo valor, vocês vão colocar a soma de todos os rendimentos que vocês receberam no ano anterior, tá bom? Vamos supor que vocês têm 10 cotas lá de um fundo imobiliário e esse fundo ele pagou 70 centavos por mês. Ou seja, você tinha 10 cotas, você recebeu R$ 7,00 por mês de proventos. Vezes 12 meses no ano, você recebeu daquele fundo um total de R$ 84,00. É este valor total que você coloca no campo valor. Seguidos todos esses passos, vai clicar ali embaixo em OK e está pronto. Não se esquecendo que vocês precisam repetir esse processo de preencher essa mesma tela para cada um dos fundos imobiliários dos quais vocês receberam aí os rendimentos em forma de proventos no decorrer daquele ano, ok? Algumas considerações finais para a gente encerrar, né? Gente, com essa videoaula, é a parte 2, né? Então, de uma série de 2 falando sobre fundos imobiliários, a gente está finalizando aqui toda essa parte de declaração de imposto de renda dos FIIs. Então, nunca se esqueçam que vocês vão precisar repetir os processos, né? Cada um dos passos ensinados aqui para cada um dos fundos imobiliários que vocês têm. Então, na verdade, declarar é simples, mas as telas são muito didáticas, é muito tranquilo de fazer o processo. Só que é um pouco trabalhoso porque eu tenho que repetir para cada ativo que eu tenho na carteira ou que eu tive, né, um rendimento. Um ponto de atenção também que eu gosto sempre de frisar, a gente, tanto os sistemas, quando a gente faz aqui videoaulas com prints de telas, eles podem ser atualizados, né, alterados a qualquer momento pelos órgãos responsáveis. Então, fica aqui o conceito. A gente vai precisar daí entender pequenas diferenças nas telas no caso de atualizações. E um ponto de atenção bastante importante é que os códigos não é tão comum, mas podem mudar alguns códigos de um ano para o outro no caso dessas atualizações de programa. Então, sempre se atentem à descrição do código, né? Verifique se não houve alteração ali na numeração. Então, sempre façam aí essa batida com a descrição ali do código, tá bom? Para, no caso de alguma alteração, vocês poderem também atualizar. E, por último, uma recomendação, pessoal. Se mesmo com todas as videoaulas, você ainda está em dúvida ou sem paciência, né, para fazer esse processo de declaração, fica aqui a recomendação de que você contrate um profissional, no caso aqui é o contador, para ajudá-lo nesse processo da declaração anual de rendimentos. Tá bom? É importante, conhecimento nunca é demais, mesmo que você decida por contratar um contador, você terá conhecimento suficiente para poder acompanhar e até verificar se o trabalho foi feito de maneira correta, porque não se enganem, há muitos profissionais que também não estão habituados com a questão da renda variável. E é isso, gente, estamos encerrando então mais uma etapa aqui de declaração de imposto de renda na comunidade do investidor. Minha gratidão de sempre pela companhia e presença de vocês, e a gente se vê aí na próxima aula.